será só começo, quando o meu mestre eu vou abraçar. Muito boa tarde a todos os irmãos, a todos os amigos da Rádio Gazeta de Sobradinho, da Rádio Soledade de Soledade e também da Rádio Cultura de Fontoura Xavier. E amanhã a reprise do nosso programa pela Rádio Geração do Salto do Jacuí. Hoje estamos aqui com o programa Espaço da Fé, participação especial, pastor Osiel Real. Pastor que vem de São Leopoldo, pastor que não requer muita apresentação pela sua experiência, pelo seu currículo e por sua intimidade com Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Osiel, a palavra é sua, sinta-se em casa, pode falar aí para os nossos irmãos, da onde o senhor vem, quanto tempo o senhor tem essa caminhada, o que ele traz aqui em Lagoão e qual que é a sua missão por todo o estado, por todo esse Brasil, que é levar o evangelho, ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem da cruz. Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmão Alexandre, obrigado pelo carinho, pela recíproca, também pela deferência à nossa vida, e assim nós estamos muito felizes no dia de hoje. Hoje, mais um dia normal para nós, estamos aí na cidade de Lagoão, outrora cidade que eu ainda não tinha vindo, uma cidade hospedeira, querida, simpática, com uma linda igreja, aqui sob a presidência do pastor Aldo Donedo e da irmã Joyce, um casal muito querido, um casal que tem feito a obra de Deus com muito afinco, né? Que são ávidos a fazer a obra de Deus, e como nós estávamos aqui conversando, nós viemos, irmão Alexandre, nessa mesma ensino, viemos aqui na pregação do Evangelho, viemos aqui trazer uma EBO, né, que é uma escola bíblica para obreiros, e também na minha classificação uma EBON, que é uma escola bíblica para obreiros e também membros da igreja. E dentro dessa feita, nós somos diretores da escola Kairos, fundadores também, é uma das escolas que mais tem crescido no nosso estado, tivemos aí por 2 oportunidades com a maior sala de aula do estado do Rio Grande do Sul, já passou ali quase 300 alunos por nós ali, nessa feita, é uma coisa muito interessante. Também o Instituto Canaã, do qual sou diretor também e professor. E ali nós lecionamos angiologia, pneumatologia, cristologia, teologia, escatologia, hermenêutica, homilética, apologética, sotologia, topologia, filosofia, ortodoxologia, ramartologia, né, que é uma matéria extraordinária. E também eu fiz uma aplicação ortodoxa dentro do mestrado que fizemos em escatologia. Então nós temos ali a amplitude da escatologia dentro daquilo que alguns defendem uma placa de um lado e outras de outras. Nós defendemos, num quadro geral, todas as explicações. Ensinamos a escatologia de pré-tribulacionismo, de pós-tribulacionismo, de meso-tribulacionismo, de mid-tribulacionismo, do amilenismo, do pós-milenismo, do neomilenismo, do 154, a besta fera, o falso profeta, o anticristo, as 2 testemunhas com as 4 qualificações que as mesmas se colocam, pequena, média e grande tribulação, a Septuaginta, ou seja, toda a escatologia que a hermenêutica nos permite assim colocar. E hoje à noite, nós vamos ter o privilégio de que eu também tenho, porque quem ensina é o Espírito Santo. Então nós vamos estar ali aprendendo com o Espírito Santo, tendo essa aula aí. Mas uma coisa interessante é que nós também damos aula na segunda, na terça e na quarta. E nos outros dias nós pregamos o Evangelho, né? Saímos a viajar aí esse estado afora, alguns lugares do Brasil também. E nós, agora, graças a Deus, um pouco mais focado no Rio Grande do Sul, né? Mas saímos a pregar o Evangelho. E aí, cada dia, cada semana, a gente passa por uma cidade diferente e tem uma linda, nova e bela experiência com tudo aquilo que temos visto, né? Então, chegou a vez de nós aí sermos abençoados, sermos alvo da bênção de Lagoão. Eu sempre digo que quando nós passamos por uma cidade, nós somos alvo daquela cidade. Hoje eu estou sendo alvo das bênçãos de Lagoão. E aí estamos aqui com o senhor aí, participando desse momento maravilhoso. Tivemos 2 dias já de muito ensinamento bíblico nesse curso de obreiros, a qual eu tive a felicidade de estar participando, aprendendo mais da palavra de Deus.
E agora nós queremos fazer um bate-papo aí com os nossos ouvintes. Nós temos os ouvintes aí da Rádio Soledade, os ouvintes da Rádio Cultura, os ouvintes da Rádio Gazeta. Quero dizer que hoje a gente não vai conseguir atender o telefone, mas a gente pede que o pessoal escreva aí sua mensagem pelo WhatsApp da rádio. Você manda então a sua pergunta, vamos aproveitar aí alguma dúvida que você tem sobre algum assunto. Hoje é o dia de você perguntar. Hoje é o dia de você interagir. Estamos aí também pelo Facebook, programa Espaço da Fé. Quem já está chegando aí no programa, compartilhe essa live, compartilhe aí pelo WhatsApp, compartilhe aí pelo Facebook. Não perca essa oportunidade. Hoje é o dia de você também aprender através do programa Espaço da Fé. Escreva aí a sua pergunta que o pastor Osiel Real terá o maior prazer em respondê-lo. Você manda também pelo WhatsApp 51998734410. Pastor Osiel, para o senhor que está chegando aí, acho que pela Rádio Soledade, o senhor passou, né, por Soledade para chegar até aqui. A gente chama da Grande Soledade, a terra das pedras preciosas. Lá na Rádio Soledade também está passando ao vivo o nosso programa e também pela Rádio Cultura de Fontoura Xavier, né? Fontoura Xavier também. E amanhã, pelas 5 da manhã, a reprise do nosso programa pela Rádio Geração do Sal de Jacuí. Uma boa amplitude, uma boa... Acreditamos que estamos aqui com mais de 100 municípios, né, nos ouvindo pela rádio. Não temos a visão exata de quantas pessoas estão nos ouvindo, mas estamos também pelo Facebook, programa Espaço da Fé, e também essa nossa live vai para o YouTube, que serão muitas pessoas abençoadas. Então, que o senhor traga um ensinamento aqui, aquilo que Deus colocar no seu coração. Enquanto não recebemos nenhuma pergunta ainda pelo Facebook, que você pode aí fazer alguma pergunta a respeito de algum tema que você queira, né, ampliar os seus conhecimentos, aproveite. Eu sempre gosto de deixar claro, Alexandre, uma coisa que em todos os lugares que eu vou coloco, a importância do estudo. A palavra aprender, ela tem uma riqueza muito ortodoxa. Ela vem de um verbo prendere, orprendere, que quer dizer aquele que prende ou aquele que guarda na mente, e aquele que guarda as riquezas sobre a mente. Então, quando nós aprendemos, nós guardamos não só coisas sociais, culturais ou coisas passageiras, mas nós adquirimos conhecimento e sabedoria. Sabe que faz muitos anos que nós estudamos e não paramos. Todos os anos, eu não me lembro qual foi o último ano que nós paramos. Porque é muito importante hoje e as coisas estão muito rápidas. As coisas estão muito fortes. E aí, nós olhamos para as coisas de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós temos falsos ensinadores que se levantam no nome dos seus propícios, das suas vontades. O apóstolo Paulo já tinha nos advertido, falsos doutores, amantes de si mesmo, que dariam comichão em seus ouvidos por ouvir a verdade explícita pelo Evangelho. Então, o que nós aprendemos? Que aprender, conhecer nunca é demais. É sempre importante para nós estarmos aonde? Pautados, respaldados, equilibrados, e nós estamos diante de Deus de pé, como bom e dispenseiros servos fiéis. Para quê? Para que possamos então executar essa tão linda e maravilhosa obra que nos foi incumbido. Imagine se eu e o senhor hoje saímos fazendo um tipo de trabalho, em determinado momento nós tivemos que parar porque não temos conhecimento ou docência no mesmo. Nós teríamos que parar. Então é importante isso. Hoje, depois de todos esses anos e passado pelo que nós passamos, nós vimos alguns aguilhões que eles colocam aí, fazendo separação, fazendo diferença, e aí falsas interpretações, não conhecendo a linguagem figurativa, ilustrativa, alegórica, não reconhecendo as mesmas e sabendo quais são os seus pontos positivos. Então, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós aprendermos. As escolas, irmãos, elas vêm do Antigo Testamento. Quem não conhece a escola de Ramá, quem não conhece a escola onde Saul chegou lá, onde Samuel estava e já chegou e foi cheio de Deus naquela ocasião, acabou profetizando, até se despiu, enfim. Mas as escolas
as escolas dos profetas, de Eliseu, de Elias, as escolas que vai atravessando, a escola de Antioquia. Então hoje nós continuamos com esse mesmo padrão bíblico, continuamos com escolas onde ali aprendemos mais do Senhor, da sua palavra e das escrituras. Muita gente não conhece a Septuaginta, não conhece a Vulgata Latina, não conhece as traduções. Eles até cometem uma gafe, né? Que antigamente ninguém falava, hoje é mais aquele negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Eles ficam ali, mas isso é novo, isso é velho. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o Velho Testamento é um amparo gravitacional para o Novo. Ao exemplo, muitas coisas que são tratadas no Antigo também são tratadas no Novo. Para ela não estar no Novo, ela precisa ser revogada. E ela, quando não é revogada, ela continua valendo. Como é que algumas pessoas, irmã Alessandra, querem algumas bênçãos do Antigo Testamento, mas não querem o criacionismo? Da onde foi criado? No Antigo Testamento. O Salmo 23, o Antigo Testamento. Ele quer as bênçãos do Novo Testamento, mas só quer o Salmo 23. O Salmo 1 ele só quer do Antigo Testamento. Então assim, a Bíblia é um todo. É um todo. Novo e velho. O velho para um tempo diferente do nosso e o nosso para um tempo. E hoje à noite nós estaremos ali explicando as 7 dispensações das quais nós fomos alforjados e que nós passamos. As 7 dispensações que nós temos dentro do mundo de hoje. Então, eu deixo aí a nossa palavra de importância para o estudo. Como é bom estudar, nos orientar e aí estar preparados para esse tipo de coisa, porque eu acho muito interessante nós, antes de executarmos qualquer função, conhecermos a tal. É muito importante conhecermos. E aquele que conhece ele consegue andar mais tranquilo, entendendo que Deus dá sabedoria e o resto que nós precisamos para essa caminhada. Amém. Nós vimos que chegou uma pergunta ali, não consegui ler, ela passou rapidamente. O nosso amigo Éder Barcarol de Soledade fez uma pergunta a respeito de ungido, a respeito de unção. Aqui ele pergunta agora: estamos no tempo da graça? Todo sacrifício Jesus levou na cruz? Algo nessa linha? Estamos no tempo da graça? Todo sacrifício Jesus já levou na cruz? Sim. O tempo para... o que muda aqui? O Antigo Testamento é toda uma prédica, um calçamento para nós nos dias de hoje. Nós entendemos isso, porque nós somos criados à imagem e fomos profetizados. Enfim, nós validamos todas as profecias que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, elas foram colocadas. Mas nós vivendo no Novo Testamento, nós temos essa prédica sobre a salvação. A nossa salvação está em Cristo. Completamente em Cristo, não tem um esforço de nossa parte para querermos ser salvos fora da vontade de Cristo. Cristo nos salvou, e essa respeitabilidade, ela vem da onde o que? Nós tomamos a nossa cruz, fizemos a nossa parte e seguimos a Cristo. Logo, Cristo é a porta do céu. Então, quando nós entendemos que trocamos de fardo, aceitamos Jesus, como Paulo disse a Corinto, nós agora estamos ali abençoados por Ele. É claro que alguns ritos ortodoxos de unção do Antigo Testamento eram diferentes do Novo, mas hoje nós temos a pessoa de Cristo e na pessoa de Cristo nós somos abençoados. Então, somente pelo nome de Cristo que faz tudo e todas as coisas. Temos uma outra pergunta aqui do irmão Éder Barcarol, lá de Soledade. Ele pergunta sobre a unção, como que é ungido alguns pastores. Tem pastor ungido de Deus? A unção é um poder subestabelecido que carrega a obediência que temos à palavra para com a nossa vida. Vamos lá. A unção toda ela é proveniente de Deus. Não existe unção humana, mas há uma unção de Deus depositada sobre a vida de algumas pessoas. Quando essas obedecem muito, há uma unção sobre as suas vidas. Exemplo, Elias andava muito segundo a vontade de Deus e era um homem separado. Ele era um homem que trazia as verdades de Deus. Logo, Eliseu, quando era seu servo, e aqui o seu servo ainda não ia que era aquele que fazia bem, profissão de servir a Deus, um servo bom e fiel, e o apóstolo Paulo usa essa palavra como doulos, enfim, ele pede o quê? Unção dobrada. E Deus derrama mais poder do que havia derramado em Elias sobre a unção de Eliseu. Mas o importante é que essa unção continuou sendo carregada, porque Eliseu continuou fazendo o mesmo trabalho, irmão Alexandre.
Imagine que hoje eu quisesse a unção do Senhor. Eu teria que também produzir efeitos para manter essa unção. Porque eu não posso receber uma unção e despejá-la em qualquer lugar. Eu preciso manter. Então são duas coisas diferentes. A unção vem de Deus e eu preciso mantê-la sobre as minhas vidas, sobre a minha vida. Eu vi que teve outra pergunta aqui também a respeito da lei mosaica, né? Que Paulo falava na sua carta. Vamos encontrar aqui. Quem vive debaixo da lei vive na maldição, segundo o apóstolo Paulo? Sim, sim. Por exemplo, o decálogo não vinha sozinho, isso é uma coisa que você precisa saber. O decálogo vinha com essa lei, a mitzvah, com a lei mosaica. Eram 10 leis, mas junto com elas 613 preceitos. E mais 974 leis que eram colocados ao ortodoxismo judaico. O que acontece? Essas pessoas viviam ali porque Hashem, o nome de Deus ele não era pronunciado. Né? É Yud, Havet, David, Vevet. Yud, Havet, Vevet, David. Esse é o nome impronunciável do Senhor, que o judeu não tinha coragem de pronunciar. Aí os autores, para colocar, aliviaram colocando Senhor com letra maiúscula ou então Adonai. Nessa mesma feita, nós entendemos que Hashem, que também é a expressão que eles usam muito, é o Senhor de todos os tempos, e a qual eles têm um temor muito grande. Mas quando Cristo vai à cruz do Calvário, ele abre essa porta da intimidade, ele abre essa vida nova para nós termos hoje, e ele também abre essa possibilidade de nós chegarmos a Deus através da sua pessoa, coisa que antes nós não podíamos fazer. Então quem vive debaixo da lei, conhecendo a cristologia, conhecendo a salvação, os sóteros, ele vive sim debaixo da maldição, porque aquilo ele não vai salvar. Agora se levantou um pastor de novo aí no nosso Brasil, chamado Yosef Akiva de novo, com uma origem judia, falando que quem está no judaísmo não precisa do cristianismo. Irmãos, é uma inverdade muito grande. A gente só é salvo, irmão Alexandre, por Cristo e em Cristo. A obra redentora da cruz leva a Cristo e de Cristo para todos nós. E é muito mais simples no primeiro momento do que nós imaginamos. Exemplo, nós vamos confessar com a boca, como Paulo escreveu a Corinto, e confessar com o coração. Mas ali temos o que? Um encontro com o Senhor e uma nova vida, aí Cristo habitando em nós, e aí nós teremos o que? Uma vida inteira nova. O que eu me refiro muito, e eu gosto muito de deixar claro, é que as pessoas têm mania de separar muito o Antigo Testamento do Novo. É claro que nós vivemos na graça, é claro que nós vivemos pela graça, e é claro que nós vivemos no momento da graça, que é o favor imerecido a qual Jesus colocou por nós. Mas eu não teria o despeito ou o desobrigo de ali desfazer aquela situação toda para um contexto sobre o que aconteceu. Até porque tem aplicações do Antigo, algumas poucas, que são aplicações para o Novo. Exemplo, está escrito no Antigo, não matarás, continua no Novo, né? Não mentirás, continua no Novo. Então algumas coisas continuam, mas é claro que é somente pela graça. Vou deixar isso bem claro aqui, somente pela graça. Já respondeu, Leão, querido. Deus abençoe, irmão. Estamos ao vivo. Para você que está chegando agora, você está ouvindo o programa Espaço da Fé. Quero nos mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes aí da Rádio Soledade, da Rádio Cultura e também da Rádio Gazeta de Sobradinho. Hoje participação especial, pastor Osiel Real. Hoje tivemos um dia lindo, né? Um dia de batismo na cidade de Lagoão. Eu tive a felicidade ali de participar desse batismo, assistir e também oferecer o espaço lá na minha casa, na piscina, para que vidas fossem alcançadas. Momento lindo. Se o senhor puder falar um pouquinho do batismo, o que é o batismo, para que todos os nossos ouvintes possam entender um pouco mais, aprender um pouco mais, que a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. O senhor pode falar um pouquinho desse tema do batismo? Até que chegue mais algumas perguntas aí, que a gente abriu espaço hoje para todos os nossos ouvintes fazerem suas perguntas aí pelo Facebook, Programa Espaço da Fé. Você pode entrar lá no Facebook, Programa Espaço da Fé, e nos assistir ao vivo pela live e também pela Rádio Soledade, Rádio Cultura e Rádio Geração Amanhã.
às 5 da manhã, a reprise do nosso programa. Maravilha. Irmão Alexandre, é uma pergunta muito pertinente, muito maravilhosa, e realmente foi um dia extraordinário. Creio que Deus vai lhe abençoar muito, porque a Bíblia tem uma coisa interessante, né? Quando nós fizemos coisas assim, nós contribuímos, né, para as vidas serem abençoadas, né? E ali hoje a sua edição de espaço, eu creio que vai ser muito abençoado, porque já está sendo com certeza abençoado por isso. Mas, Alexandre, o batismo é interessante, ele começa com o sepultamento de uma velha criatura para o agora nascimento de uma nova criatura. Nicodemos foi ter com Jesus e foi de noite, e ele era mestre, rabino, Raboni, que estudou aos pés também, junto com Gamaliel, na história, na casa de Hillel, que era, na verdade, ali a escola de Hillel Grande. Olha que de novo nós estamos aqui falando da escola, meu tio. Que coisa. Ali era Hillel Grande que montou aquela escola. Mas é interessante que esse Nicodemos, sendo mestre em Israel, foi até Jesus de noite, para que não hajasse ali publicidade no seu encontro. E ele queria saber mais, entendendo que não haveria sinais se não fossem vindos de Deus, usados por Jesus. Olha que coisa extraordinária. E aí Jesus vai explicar para ele o que é o nascimento. E aí ele entende que a pessoa tem que voltar ao ventre. Não. Precisamos nascer de duas coisas, da água e do Espírito. Então vamos lá. Quando nós vamos para o batismo, nós confessamos a Cristo, nós somos emergidos na água. Não é por aspersão, é por imersão. Nós somos emergidos na água. Quando a gente desce, a velha criatura fica. Quando a gente sobe, a nova criatura está sobre nós. A gente nasce com um espírito novo. Para quê? Para agora sermos completamente docentes às coisas que são de Deus. Pode, irmão, eu ir até Deus sem o batismo? Eu não seria quinécio de ficar fazendo aplicações falsas ou de interpretação pessoal. Até porque a Bíblia ela é muito completa. O que a Bíblia diz? A tradição chama de dízimos e gestas. Aqueles dois que estavam sobre a cruz. Logo, um deles blasfemando, dizendo: se és tu, desce daí, tira nós. Engraçado que primeiro ele blasfema, depois ele quer que Jesus retire, saia da cruz, depois retire eles, né? A expressão é muito interessante. Se eu tivesse, eu ia dizer para ele: mas rapaz, tu não crê nele, como é que quer que ele saia? Então para ti já não serve. Aí para o outro disse: rapaz, fique quieto, ainda caindo em mesma condenação, não te feres tu ainda medo da morte? Aí ele olha para o lado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres em teu reino. Olha que expressão linda, classificando Jesus como autor e consumador da fé. Ele já tinha ouvido as maravilhas de Jesus lá, é muito provável isso. Aí Jesus, na sua grandeza, faz o quê? Ainda hoje te digo, ou te digo ainda hoje, que comigo estarás aonde? No paraíso. Então Jesus, ainda que... E alguns diziam: desce. Se eu tivesse lá dizer: Jesus, não desce, Jesus. Eu sei que está difícil, mas continua aí que o Senhor vai estar salvando nós. O Senhor vai estar salvando, abençoando nós aí. E graças a Deus, meus irmãos. Essa rádio está aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque Jesus não desceu. Ele ficou lá até o fim, cumpriu. Né? Foi ao Getsemane, saiu de lá, foi para a cruz, foi para o Calvário, passou o Gólgota, atravessou, venceu, e graças a Deus nós estamos aqui. Então, o batismo é essa prefiguração maravilhosa, esse nascimento de uma nova criatura que agora está em Cristo Jesus. E todo aquele que nasce de novo, irmãos, tem a oportunidade, eu sempre digo, de zerar o game ali. Ele tem essa nova oportunidade de agora viver fazendo as obras de Deus. Tudo aquilo que ele fazia é passado. Ele foi discipulado, ele aprendeu que aquilo é obras de uma velha criatura. E ninguém vai subir para o novo, irmãos, se não tiver uma nova vida. Para Deus trazer incorruptibilidade para o teu corpo e te fazer ser assunto e assento a Deus no dia do arrebatamento, ele precisa que você esteja mergulhado dentro das suas verdades. Se eu chegar hoje, irmãos, bebendo, bagunçando, chutando, o irmão Alexandre não vai deixar eu ficar lá na casa dele. Se eu chegar ao ordeiro lá direitinho, se o irmão Alexandre quer posar e hoje eu preciso, aí o irmão Alexandre provavelmente vai dizer: rapaz, entra aí, nós dois na mesma fé, nós dois olhando para o céu, nós dois falando das coisas de Deus. Então nós dois estamos vivendo o mesmo campo racional. Quer morar no céu, irmão Alexandre, mas não quer dividir as ideias com Deus. Quer morar no céu, mas não quer ser santo. Quer morar no céu, mas não quer saber das coisas do céu. Quer morar no céu, mas não quer amar, não quer cuidar. Quem quer morar lá, irmãos, precisa começar a viver aqui o que vai fazer lá por toda a eternidade. Eu sempre falo para os nossos ouvintes que acerte-se com o teu irmão
né? Jesus ensina a perdoar. Deus não vai levar esses vizinhos para brigar lá em cima, né? Então tem que se acertar logo, verdade. tem que perdoar logo. Tivemos aqui uma pergunta interessante da nossa amiga Marielle Tramontini, lá de Soledade. Olha a Soledade em peso no nosso programa hoje. Onde é que está o pessoal de Sobradinho aqui pelo Facebook, o pessoal de Lagoão? Faça aí sua pergunta, o pessoal de Arroio do Tigre, de Fontoura Xavier. Ela perguntou aqui a questão de guardar o sábado. O que o senhor nos orienta com relação a guardar o sábado? Olha só, queridos. O sábado, ele é o Shabat. O Shabat é o 7º dia, dia do descanso. E é até muito interessante que eu vou te contar aqui agora. O Shabat, ele tem até um significado espiritual. Vamos lá. De Adão a Noé tem 2.000 anos. De Noé a Jesus tem mais 2. De Jesus até nós tem mais 2. São 6.000 anos. Quando é que é o Shabat? No milênio. O milênio se virá como um Shabat, o dia do descanso. Então trabalhará 6.000 anos, no 7º será descanso. A igreja triunfará. Se alguém nos nossos ouvintes não sabe, já vou te dizer, nós viremos com Cristo e reinaremos com Cristo no milênio. Mas vamos lá, para nós que somos pré-milenistas. O sábado, irmãos, Jesus, em certa feita, disse que o homem foi feito por causa do sábado, e não o sábado por causa do homem. Lembra que eu falei sobre o Velho Testamento? Quando é invalidado, no Novo é tirado. Quando não é, não é. Lembra? Eu falei aqui agora há pouco. A morte foi invalidada no Novo Testamento? Mataram um ao outro? Não, continua lá. O amar ao próximo foi tirado? Não, continua lá. Mas o que aconteceu com o sábado? Sábado ele invalidou. Sábado ele disse o quê? Que nós somos maiores do que o sábado. Ele diz: qual de vós tendo um animal caindo numa primeira, dentro do sábado não vai buscá-lo? Olha o que Jesus está dizendo. E era proibido não fazer qualquer coisa. A gente que conhece os costumes judaicos, na sexta-feira, o crepúsculo da noite, parava-se tudo. Somente no domingo. O Shabat ficavam todos quietinhos, sem sair de sua tenda, sem trabalhar, sem fazer nada. Nada. Então, assim, para explicar para o nosso ouvinte, o sábado, não há um pecado em você olhar para o sábado e gostar do sábado, santificar ele para Deus, pegar o sábado. Agora, você apontar o sábado como salvação, apontar o sábado como delego de prática e fé, apontar o sábado como alguma coisa que ele não é, aí a hamartologia nos pega. Então, assim, qual é o direito que nós temos sobre o sábado? De um dia comum. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a igreja moderna guarda o domingo. Nós não guardamos o domingo. É que o domingo as pessoas não trabalham. As pessoas não trabalham porque é um feriado aqui na nossa América, aqui é praticamente nacional. No Brasil todo, no domingo, as pessoas ficam paradas. Então há uma respeitabilidade sobre isso, não espiritual. E as pessoas que são cristãos também são cidadãos do mundo. É a mesma coisa o cristão não votar. Por que não votar se ele é cidadão? Ele tem que votar. Ele pode exercer o voto dele de cidadão lá na rua e voltar a ser crente aqui normal. O cristão não tem essa diferença. Ou então o cristão vai chegar no imposto de renda e vai dizer, eu não quero declarar. Na gasolina, pode encher o tanque que eu não quero botar porque eu sou crente. Nas contas eu não vou pagar. Não, então o cristão ele precisa exercer a sua cidadania com originalidade. Eu até tenho alguns projetos do mesmo, conheço muito bem a área, por sinal. Então eu vos digo assim, que o sábado, o Shabat, ele não é maior do que nada do que Cristo tenha colocado. Muito pelo contrário, ele é menor. Então o sábado não é sinônimo de respeitabilidade, nem para salvação, nem para qualquer outro fim. Então nós olhamos para o sábado como um dia normal e tranquilo, como ele é, porque Jesus... Às vezes o Verde me... Eu não vou conseguir te atender aí, Verde, porque estou ao vivo usando o telefone. Se puder escrever aí, eu consigo ler a tua mensagem. Temos aqui também mais uma pergunta do nosso amigo Éder Barcarol, que ele fala ali da diferença, né, da unção, a diferença dos dons e a salvação. Porque às vezes tu pode ter uma unção e daqui a pouco não ter a salvação. Né? Então acho que foi nesse sentido que ele fez a pergunta ali, já passou, né? Mas se ele puder refazer... A unção não é sinônimo de salvação. Né? Obrigado, Verde. Já baixei aqui o volume, então tem um ruído forte, é para mim baixar o volume e chegar mais perto do microfone. Muito obrigado, já estou ajustando aqui. Certo. A unção não tem nada que ver com salvação. Agora, você nunca vai encontrar alguém que não é salvo e é ungido. Você não vai encontrar. Mas vai encontrar alguém que recebeu a salvação e é ungido. E volto a dizer, é um estado de poder que nós carregamos. Então, unção, irmãos,
é para nós carregarmos diante daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Tá certo, estamos aqui com o programa Espaço da Fé, participação especial com o nosso pastor Osiel Real. Já temos alguns pedidos aí também de alguns louvores. Vamos colocar, ó, o Laércio também me chamando, alguma coisa que está errado com a nossa mesa de som aí. Fala aí, pode escrever de novo aí, Laércio. Ó, o Joelso também me chamando, acho que não tá bom o nosso som aqui hoje. Que barulho que tem aí, aqui tá tudo certo, deve ser com a mesa então. O som aqui tá regulado, o volume tá regulado. Não sei o que está acontecendo. Vamos colocar um louvor aqui e já então estaremos tentando reajustar aqui a nossa mesa de som. Fala, Emanuel. Deu certo? Tá todo mundo reclamando aqui que o som tá ruim, eu não sei o que houve. Tá, eu tô indo aí. Melhorou agora, Joelson? Joelson, melhorou agora o som? Me dá um retorno aí, por favor. Estamos aqui com o programa Espaço da Fé, ajustando aqui o volume. Alguém fala que o som está muito baixo. Quando eu aumento o volume dá chiado. Como que está agora? Como que está agora o nosso som? Pode dar um retorno aí? Estamos ajustando aqui a mesa de som. Estamos com o telefone aqui, fazendo uma live ao vivo. Melhorou um pouco? Tá bom então, vamos continuar. Muito obrigado. Eu acho que esse microfone tem que chegar mais perto dele, eu acho. Acho que é isso. Às 18h47, programa Espaço da Fé. O pessoal está dizendo que pelo Facebook está ótimo o som, pela rádio estava um pouco baixo, né? No primeiro momento com ruído e agora um pouco baixo. Então vamos continuar. Vamos fazer aqui as considerações finais, já que o pastor Osiel daqui a pouco já tem que se deslocar até a igreja. Vai ter um grande culto lá também, o pessoal que se batizou vai receber lá o seu certificado. E vamos então fazer as considerações finais, pastor. Fique à vontade para trazer uma palavra, fique à vontade para trazer um ensino, para trazer uma oração para todos os nossos ouvintes.
Glórias a Deus. Meus irmãos, a minha palavra é de gratidão aos irmãos por essa rica e ímpar oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. Muito obrigado. Deus nos abençoe a todos. Nossa palavra continua aqui como incentivo de estudo, de conhecimento, para que possamos cada vez chegar mais perto de Deus através dessa revelação tão maravilhosa que é a palavra de Deus, que é esse presente dado por nós. Eu fico imaginando às vezes o que seria de uma vida sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ela nos capacita, ela nos abençoa e ela nos orienta a estarmos equilibrados na presença do Senhor. Então quero deixar aqui meu abraço ao irmão Alessandro, a essa instrumentalidade, a essas rádios, a todos os circunvizinhos, a todos os ouvintes que estão aí. Que coisa mais linda, né? Um programa que vai aí chegando aí em tantos municípios, em tantas pessoas, e aí que às vezes precisam de uma palavra de socorro, precisam de uma palavra às vezes de ânimo, né? E aí vai essa palavra maravilhosa aí para nós ficarmos firmes na presença de Deus, que Deus no seu tempo abençoará, cuidará e salvará a todos nós. Meu carinho, meu respeito à igreja de Lagoão e a todos os demais irmãos. Estaremos agora já nos direcionando à igreja para estarmos ali então nesse lindo trabalho de escatologia, tá bom? Então minha alegria para com todos vocês. Deus abençoe, irmão Alexandre, e obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Pastor, antes do senhor ir até a igreja, hoje o senhor falava no culto que muitas pessoas após a morte vão perguntar assim: cadê Jesus? Aonde está Jesus? E aí o senhor falou que não, você tem que buscar Jesus agora, porque depois da morte Jesus não estará lá. Então fale um pouquinho desse tema aí antes do senhor ir. É que hoje em dia nós temos essa prática muito comum, né? As pessoas quando, né, tem aquele negócio que tudo tá certo, aí morre, viveu uma vida inteira fazendo as suas vontades, tomando as suas prédicas, morrendo, fazendo aquilo que ele queria. Nunca foi até Deus, não buscou Deus, não o conhece, enfim, aí morre. A primeira coisa: cadê Jesus que eu preciso subir? Vai ter alguém te esperando lá, não vai ser Jesus, não vai dizer sobe, meu amigão, vai ser desce, né? Mas como assim? Não, o teu nome você está escrito no livro da vida, vamos procurar aqui e não vai estar achado lá. Então assim, ó, é muito importante nós entendermos que nós precisamos buscar a Deus enquanto temos oportunidade, enquanto estamos vivos, e invocá-lo, como diz Isaías, enquanto ele está perto. Então essa palavra fica para nós, é buscarmos a tempo e a fora de tempo a sua presença, para que então possamos passar a eternidade. Quem passa um tempo nessa vida com Jesus, vai passar a eternidade. Irmão Alexandre, quem nasce duas vezes morre uma. Ele nasceu da mamãe, depois nasceu da água do Espírito, que nem os crentes lá hoje, lá que se batizaram. Vai morrer uma vez só, e daqui ele vai para o paraíso. Agora é interessante uma coisa: quem nasce uma vez só, vai morrer duas. Vai morrer para a vida e vai morrer para a eternidade. Então, assim, é interessante, e não é aniquilacionismo, não. É interessante nascer duas vezes para poder morrer uma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Interessante, né? Aquela passagem que diz assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não vai morrer primeiro, depois querer encontrar o Senhor, né? É agora. É agora. Então, a gente convida todos os nossos ouvintes que estão pela rádio, que estão pelo Facebook, tome essa decisão. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E com certeza Jesus tem o melhor para todos nós. Uma oração então para finalizar o nosso programa? Amém. Oramos a Deus então. Pai eterno, santo e maravilhoso, em nome de Jesus, estamos aqui agora crendo, Senhor, nas tuas bênçãos, no teu amor, na tua graça e nas bênçãos que são dispensadas aos teus ouvintes, que é preciso, Senhor, de uma palavra, que é preciso, Senhor, de um ano, que é preciso, Senhor, de uma bênção do Senhor especial. Nós te pedimos agora, em um nome poderoso de Jesus, abençoa, cura, salva, liberta, transforma, renova, enalteça as vossas vidas e deixa, Senhor, a sua presença para conosco, para que possamos viver e conviver e assim estar felizes e alegres com tudo, porque estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito. Essa é a nossa oração a todos os municípios que estão aí. Que Deus abençoe e te faça prosperar no reino de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor.
Vamos continuar aqui mais uns minutos e daqui a um pouco já estaremos chegando lá no culto também. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, mano. Programa Espaço da Fé. Amanhã, então, a partir das 5 da manhã, pela rádio Geração do Salto do Jacuí. Um abraço para todos os nossos ouvintes que estão na escuta do nosso programa. Lindo, lindo quando ouvimos a palavra de Deus, palavra que é bênção, palavra de renovo. Vamos agora ouvir esse louvor aqui. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças. No rádio não tem circuito. É o celular. É pela internet. Pra mim é Pela impossível. internet. O pessoal que capta o som lá em